Eu vou iniciar logo, tá, pessoal? Qualquer coisa vai ficar gravada e vocês podem ver. Então, bem, como a Milena mesmo falou para vocês do tema, né? Será que a ordem das colunas exibidas no Select não importa mesmo? Bem, vamos lá. Por que que eu coloquei isso? Quando a gente está aprendendo questão de performance, acaba se criando uma vertente de quando tem que indexar, né, uma coluna, uma query, para otimizar ela, pegar a coluna que está no E, colocar ela como chave de um índice, tá? E o que está no select, a gente coloca lá no include. Quem já conhece sobre indexação vai saber do que eu estou falando, inclusive é um pré-requisito, que eu vou mostrar mais à frente. E tem muita coisa que a gente tem que tomar cuidado, pegadinhas, tá? Então, faz diferença a ordem das colunas exibidas no Select? Cara, fazem sim, dependendo da situação. E eu vou estar mostrando um caso que eu peguei no dia a dia sobre isso, tá bom? Quem sou eu? Então, 26 anos, 5 anos de experiência, MCC, tá? E hoje eu estou trabalhando na DataSide como DBA SQL Server, no papel de líder técnico. Então, eu ajudo o pessoal aqui em questões mais técnicas, né? Automatização, treinando o pessoal, acelera jovem, pessoal do time também, tá? Então, estou nessa pegada de treinamento interno. E aí, como é uma horinha só e eu tenho bastante coisa para passar, se eu não conseguir parar de fato para tirar as dúvidas de vocês, caso surjam, vocês podem me achar nesse contato, que está aqui. Vai ficar gravado para vocês reverem. Se não, tira um print aí da tela, vocês vão ter o endereço e depois me chamem lá. Combinado? E aí, um highlight aqui da nossa agenda, sobre o que eu vou passar, caso bem prático, tá? Análise de plano de execução, propriedade, scan direction, por exemplo, forward, backward, e operadores do plano de execução, como sort, merge, top. E aí, em cima dessa otimização, eu também vou trabalhar numa reescrita de TSQL, tá? Então, pré-requisito aqui nada mais é que você já tenha, basicamente, uma noção de otimização de performance, tá? Por exemplo, como funciona um índice, a ordenação de um índice, conhecer o TSQL, tá? Porque, infelizmente, não vou conseguir parar para explicar como funciona a indexação. Então, eu vou partir desse conceito que vocês já sabem como funciona o índice, tá? Senão vai ficar gravado, vocês vão lá procurar como funciona o índice e depois voltam a ver que vai fazer, com certeza, muito mais sentido, tá? Bem, então, sem mais delongas, né? Mas antes de passar pela minha demo ainda, pessoal, eu queria agradecer o pessoal responsável pelo evento, o Caio, a Letícia, a Milena, que está aqui, todos os envolvidos, os ajudantes, tá? E agradecer a participação de vocês também. É legal, pessoal, que assim, esse evento aqui dá um trabalhão para organizar, fazer um monte de coisa. Eu que estou vindo aqui apresentar um tema é o de menos. Agora, quem trabalhou na organização, sei que dói. Então, assim, tá vendo aqui embaixo, patrocinadores? Manda uma mensagem lá, faz uma publicação lá no LinkedIn, marcando a DataSide, marcando a Side Lab, etc., agradecendo pelo evento, porque, assim, é um conteúdo que alguém que já gastou horas, já trabalhou bastante com o assunto, vem trazer para vocês, tá? É um conhecimento dado de graça. Então, a gente tem que agradecer a eles, tá bom? Bem, aqui é menos PPT hoje e mais mão na massa, tá? Então, vamos aqui para o MySQL de uma vez. Agora eu acho que vai ficar mais fácil de eu ver o comentário de vocês, tá? Então, estou vendo aqui, tá, Milena? Bem, vamos lá. Tá dando para ver a minha tela do SSMS ou tá muito pequeno? Ô, Milena, tá dando para ver minha telinha? Sim, sim. Tá bom. Ótimo. Então, vamos lá, galera. Vou começar aqui na minha base, Festival Microsoft, base exclusiva para o evento, tá? E vou alterar a minha configuração de paralelismo da minha base de dados para 8, tá? Para minha demo. Só vou limpar aqui os meus scripts, não precisa levar isso aqui em consideração agora, e vamos partir para o nosso primeiro desafio, tá? Bem, antes de passar para o meu caso do dia a dia, mas já vai colocando essa query aqui na cabeça que também tem relação, eu vou dar uma intro aqui para a gente ir subindo a escada degrau por degrau, para a gente construir um raciocínio junto, tá? Tem uma query muito simples, chamada tabela de ponto, tá? E aí, ele filtra para uma coluna de funcionário, igual a Márcio Carioca, nesse caso, e eu ordeno por uma data de forma decrescente, tá?
Para quem não está familiarizado com essa sintaxe aqui embaixo, isso aqui é equivalente a um top 1000, tá? Então, seria a mesma coisa que ter um top 1000. Pô, Márcio, nunca vi fazer isso. Então, é legal que ele também tem uma outra propriedade aqui que o top não te dá direito para pular linhas. Não vou estar mostrando sobre isso agora, não é relevante para o nosso caso, mas dá uma procurada lá, offset fatnets. Vocês vão achar itens sobre isso aqui. Mas, por hora, o que é interessante para vocês é saber que isso aqui é um top 1000. Ou seja, na tabela de ponto do funcionário Márcio, os últimos 1000 registros mais recentes, de acordo com o dia de evento. Tá? No caso aqui, eu vou executar, adicionando o plano de execução dessa query. Então, marquei lá, retornei as primeiras 1000 linhas, as últimas 1000 linhas de acordo com o evento, na verdade. E aqui eu tenho um operador de scan, plano de execução, né? Direita para a esquerda, de cima para baixo, que geralmente se lê, não como necessariamente executado. Eu tenho um operador de scan, né? Com predicate, né? Mas carioca, que é o que eu estou tentando procurar, e como ele não tem um índice que atenda, ele está fazendo predicate. E tem um sort, que esse sort aqui é por conta da ordenação do dia de evento, 10, tá? Então, partindo do princípio que eu quero indexar essa query, o raciocínio aqui é simples. Como a gente sempre leva pelo básico, né? Eu crio um índice com a chave em funcionário, que vai possibilitar uma busca por funcionário mais rápido, e depois eu coloco a coluna do sort no order by para evitar que ele faça uma operação de ordenação em tempo de execução, que vai consumir CPU, memória, entre outros, tá? Então, tá lá. Create index, tabela ponto, funcionário, como havia dito para vocês, e dia de evento. Reparem que nesse caso aqui, o dia de evento, essa query aqui é igual a de cima, tá, pessoal? Ele está sendo representado de forma decrescente, tá? E o índice que eu estou criando aqui agora, quando eu não especifico se ele é crescente ou decrescente, que vai ser armazenado, é basicamente como se estivesse falando que o índice vai ser gravado de forma início ao fim, crescente, tá? Então, mesma coisa que eu colocar ou sem, vou criar esse índice. E aí o que eu espero ver? Que eu não faça mais um scan e que também que não tenha um operador de sorte. E tá lá. Ele nem usa mais paralelismo nesse caso aqui, inclusive por causa do custo da consulta, tá? Então, nesse caso, eu fiz o seek, funcionou, e aí aquele sort sumiu. Ótimo, minha query está muito melhor e muito mais rápida. Estou começando com uma indexação aqui bem simples, para a gente revisar antes de entrar no nosso caso, tá? Questões de negócio aqui antes de entrar, que eu quero que vocês saibam. Tabela ponto. Na situação do cliente que eu trabalhei, ele tinha uma tabela de ponto também, tá? Era parecido com uma tabela de ponto, onde toda vez que alguém se registrava, ele gravava nessa tabela. Essa tabela não sofria update, só inserção. Era como se fosse um log. Entrou alguém, gravou. Entrou outra pessoa, gravou, tá? E aí, todo dia à noite, basicamente, ele fazia um expurgo dessa tabela ponto, e não totalmente, e ia levando para uma tabela de histórico, tá bom? Então, o que eu quero que vocês gravem aqui? A tabela ponto tem um dado que não sofre update, só inserção, tá? E em determinado momento é levado esse dado para a tabela de histórico. Ok? Então, gravem isso, que eu vou precisar disso mais lá na frente, tá? Então, ok, otimizei essa query. E aí vem uma observação plus aqui que eu vou trazer para vocês, tá? Nesse caso, mesmo eu tendo criado um índice de forma crescente, o SQL Server conseguiu ler esse índice sem precisar fazer uma ordenação, mesmo que ele tenha lido de forma decrescente. Dá uma olhada aqui que vai ficar mais claro. Ó. Na hora que eu for no plano de execução, no operador que fez a leitura na tabela, eu vou clicar com o botão direito, propriedades, e vai aparecer isso aqui para vocês. Scan Direction. O que quer dizer? Vocês viram que eu criei um índice de forma crescente. Coluna funcionário e a data do evento. Então, ele gravou como? Do início, do menor para o maior, certo? Quando o SQL Server faz o backward, é como se ele começasse do fim para o início. Que aí, já que já está ordenado, a ordenação é a mesma. Se eu estou lendo do início para o fim ou do fim para o início. Só é o contrário, mas ainda está ordenado. Então, ele não tem a necessidade de fazer aquela ordenação,
Porque ele faz a leitura backward, ou seja, ele lê de trás para frente. Tudo bem? Só que tem um problema. Mas, Márcio, ele leu de trás para frente. Isso prejudica alguma coisa? Pode ser que sim. Então, por exemplo, dá uma olhada nisso aqui. Essa é a mesma query, só que eu estou utilizando um hint, tá? Forçando que ele opte por rodar a query em paralelo, tá? Vamos executar ela aqui. Então, eu esperaria que rodasse em paralelo. Opa, olha só isso aqui. Como eu sei que rodou em paralelo? Essas duas setinhas aqui, tá vendo? Vários operadores que estão rodando em paralelo. Mas o seek, que eu fiz a leitura de o scan direction de trás para frente, backward, ele não consegue rodar em paralelo, limitação, porque é backward. Ou seja, pode ser que ele faça uma otimização para te ajudar, provável que vai ajudar, já está muito melhor do que fazer uma operação de ordenação, mas ele não consegue se beneficiar do paralelismo, que poderia ajudar a melhorar mais o desempenho da query. Então, cuidado com isso, tá bom? Se vocês verem que vocês querem que uma query rode em paralelo e aquele operador não está sendo utilizado, talvez seja a maneira que o SQL Server leu, backward, porque backward ele não lê em paralelo, tá bom? E aí, para provar que é verdade para vocês, eu estou recriando esse índice, é a mesma estrutura de índice, tá? Só funcionário e a data de forma decrescente. Criei, mesma query, e tá lá. Ó, agora eu rodei em paralelo. Então, em geral, eu tenho ganho de performance. Pessoal, por que eu não estou mostrando para vocês aqui o rápido e lento? Eu estou na minha máquina fazendo uma demo. Claro que em situações do cliente você vai... Não tem como comparar, você vai sofrer com uma lentidão extrema e aqui, como é uma demo, eu estou simulando, até porque a gente não vai ter tempo de esperar 5 minutos para executar uma query, eu estou trazendo para vocês ambas as versões rápidas. E aí a gente seguindo, como a gente já tem de pré-requisito o conhecimento de indexação, index-seek, index-scan, você já sabe o que é bom e o que é ruim, tá bom? Então, essa aqui é a primeira dica que eu trouxe para vocês, que não é o caso em que eu peguei no cliente, mas é muito similar. E essa estrutura de query vai ser bem parecida com o que eu vou mostrar para vocês agora, tá? Vamos lá. Estou setando a minha configuração de paralelismo para 1. Tá? Vou dropar algum índice aqui que já existe. E o caso do meu cliente era o seguinte, pessoal. Ele tinha uma view que consultava a tabela ponto e consultava a tabela histórico ponto. Notem que são exatamente as mesmas colunas, na mesma ordem. O que muda? Uma histórico e outra não. Então, vai seguir aquela linha que eu havia falado. Tabela ponto, dado atual. Tabela histórico tem os dados de tabela ponto que foram excluídos de lá e agora passam a estar na tabela de histórico tabela ponto. Tá? Então, ele criou essa view para quê? Para quando ele precisar buscar o dado do Márcio, se o dado estiver na tabela de histórico, ele conseguir buscar lá também. Porque ele não sabe se está na tabela origem ou está na tabela de histórico. Então, o que eu estou fazendo aqui, pessoal? É basicamente a mesma query que vocês estavam vendo. As duas tabelas são idênticas, inclusive os índices, o Diego perguntou. Eu vou mostrar aqui para vocês aqui a estrutura das tabelas, tá, Diego? Vamos lá. Tabela ponto. Então, essa estrutura aqui tem uma PK como índice, e essas colunas aqui não tem índice, tá bom? E a tabela de histórico, ele vai ter uma coluna a mais de ID histórico tabela ponto, tá? Que vai ser um ident, uma PK dele, e aí vai ter essas colunas aqui, ID tabela ponto, tá? Funcionário, que são todas as outras colunas que haviam na outra estrutura, porque ela precisa ter a mesma estrutura para suportar os dados que vêm da tabela de produção, da origem, tá bom? Mas eu vou falar ainda mais sobre essa questão de propriedades, tá? É só para dar uma luz para vocês. Bem, como vocês viram na otimização anterior, quando eu tenho uma query dessa, como que a gente quer otimizar, ainda que seja uma view?
Vamos supor que ainda fosse, como havia dito para vocês, tabela ponto. Como que a gente fez? Um índice por funcionário, coloca no mesmo índice a coluna de data de forma decrescente. E o resto das colunas não include, porque elas vão ser retornadas no select. Tá bom? Então, seguindo essa mesma lógica, só porque está dentro da view e são duas tabelas, o que eu pensei? Pô, se funcionou para aquele caso, olha os índices que eu vou criar. Exatamente o mesmo que eu simulei naquela demo. Ó, na tabela de ponto, funcionário dia de evento, e na tabela de histórico, já que tem a mesma estrutura, funcionário de evento também. Porque eu faço um union all com uma e com a outra exatamente igual. Então, pô, o índice vai servir para as duas, né? Então, vou tentar seguir esse raciocínio aqui. Criei o meu índice, tá? E aí, aqui está a simulação da tabela ponto. Acabei de criar o índice da tabela ponto e na tabela histórico ponto. Não estou consultando a view. Então, a gente lembra que a gente fez isso agora há pouco e ele resolveu? Já não tenho mais scan e não tenho mais operador de ordenação, o sort. Está otimizado. Então, e será que se eu consultar a view, ele vai conseguir fazer essa otimização para cada tabela? Será? Vamos lá. Então, mesma query aqui de cima, só que agora eu chamo a view que consulta histórico e produção. Vamos lá. E dá uma olhada, galera. Agora, ele deixou de fazer o scan, fez o seek, utilizou o índice que eu coloquei, só que ainda teve que pagar uma ordenação em ambas as tabelas. Tá? E aí, se a gente for tentar entender o que aconteceu nesse plano de execução, o que vai acontecer aqui? Olha a quantidade de linha que ele está lendo nesse primeiro seek que ele faz. 30 mil linhas. Tá? E aí, seguindo a lógica, ele passa 30 mil linhas para esse operador de sort, que é o operador de block. O que significa um operador de block? Que antes de ele passar uma linha para o próximo, ele tem que processar todas elas aqui. Então, ele vai ter que ordenar 30 mil linhas. Já tem um ponto aqui. Por que será que ele ordenou? Porque antes não ordenava, agora está ordenando. Mas tudo bem, vamos com calma. Ele teve que passar para cá, ordenar 30 mil linhas, tá? E aí, aqui, ele fez a mesma coisa. Por coincidência, também são 30 mil linhas, mas poderia não ser. Mas também ordenou 30 mil linhas. Então, qual é o custo desse sorte aqui? O custo aqui, eu tive que ordenar 30 mil linhas aqui, 30 mil linhas aqui, ou seja, já são 60 mil linhas. E em algum caso de produção pode ser muito mais, tá? E outra, eu comecei a me pensar, eu falei, poxa, Skelly, eu acho que você não está sendo muito inteligente aqui. Vejamos, qual era o meu objetivo com essa query aqui? Trazer dessa tabela de produção junto com homologação, que são referentes a dados de ponto, o funcionário Márcio Carioca, os 1000 registros mais recentes, porque eu estou olhando essa data decrescente, certo? Aí eu falei, poxa, no pior das hipóteses, o que eu pensei aqui? Falei, poxa, eu acho que o SQL seria mais inteligente se no mínimo, ele tivesse lido 1000 registros da tabela ponto, os 1000 mais recentes, 1000 mais recentes da tabela histórica ponto, e aí se ele ordenasse, aí ele colocaria o quê aqui? Um operador de top, que eu pensei, pô, ele entrega aqui ordenado, 1000 linhas. Aí ele entrega 1000 linhas. Aqui ele também entregou 1000 linhas. Por que 1000 linhas? Porque era top 1000. Então, se eu pegar os 1000 mais recentes daqui, para que eu vou precisar de 30 mil? Certo? Então, 1000 linhas para cá, 1000 linhas para cá. Vou ordenar 2000 linhas só em vez de 60 mil. E aí, depois ele vai decidir aqui qual das 1000 linhas são as mais recentes para mostrar. Gente, muito melhor ordenar 2000 linhas do que 60 mil. Ainda tem outro ponto aqui, porque o sort apareceu. Mas, no mínimo, eu esperaria que o SQL fizesse pelo menos essa otimização que eu estou falando para vocês. E aí eu comecei a pensar, poxa, será que eu tô certo mesmo nisso? O que eu queria? Deixa eu tentar simular o que eu queria através do meu TSQL. E aí tá lá. Olha o que eu fiz. Eu criei uma CTE para simular reescrevendo, consultando a tabela ponto. Tá vendo? É aquele mesmo select que a gente rodou, só que especificando a tabela ponto, retornando os 1000 mais recentes. Vamos ver o plano de execução só desse cara, por enquanto. Tá lá, já não preciso ordenar ninguém. E entrego 1000 linhas, certo? Porque eu fiz um top 1000. E aí, eu jogo dentro de uma CTE, meio que eu vou guardar em tempo de execução esse resultado.
E aí eu vou fazer a mesma coisa para a tabela de histórico ponto, que eu mostrei os índices. Mesma consulta, só que mudando a tabela. Aqui eu também espero ver o mesmo plano de execução. Tá lá. Aí eu falei, pô, então é só eu juntar esses dois agora. O resultado, as 1000 linhas de cima. O que é tab ponto aqui? É a CTE que eu referenciei aqui. O que é esse tab ponto? É esse resultado aqui de 1000 linhas. Junto os dois. E aí, depois eu consulto essas duas quantidades, né? 1000 mais 1000, que eu fiz no Union All, e ordeno por 10, passando no top 1000. E aí, vamos ver qual plano de execução teria? Deixa eu colocar para aparecer a quantidade de leitura aqui para vocês também. Qual o plano de execução que eu teria? Exatamente o que eu estava pensando. Olha só. Venho para cá, retorno 1000, ordeno 1000. 1000 e 1000. Vou colocar o mouse aqui. E agora, gente, tá lá. E agora eu já não preciso mais ordenar 60.000 linhas. 1000 linhas aqui, 1000 linhas aqui, entrego 1000 linhas, ordenei 1000, 1000 e retornei. E aí, isso aqui, cara, vamos ver aqui a quantidade de mensagens. Eu fiz, claro que isso aqui é homologação. Depois dessa otimização, 10 leituras na tabela histórica, tabela ponto, e 9 na tabela ponto. Na versão anterior, eu li 164 e 149. Então, putz, diminuiu pra cacete, gente. Claro que a homologação, talvez esse número estivesse em milhões, mas teria caído radicalmente, que nem eu coloquei lá, 100, 200 leituras, tá? Então, aqui a gente já tem uma otimização e uma possível solução para essa tabela. Só que a gente fica com um monte de interrogação aqui. Mas, Márcio, por que aquele sorte está aparecendo se tem ordenação? Não, eu não sei. Vamos falar disso, então. Né? Até então, pessoal, deixa eu ver aqui o tempo. 22 está tranquilo aqui. Alguém tem alguma dúvida sobre essa otimização que eu reescrevi, pedindo para o SQL retornar primeiro 1000 de um lado, 1000 de outro ordenado, juntei, só tive que ordenar 2000? Vou dar um minutinho aí para ver se ficou alguma dúvida para vocês. Beleza. Então, vamos lá. Próximo ponto, então, tá? Tá, Márcio, então você está me dizendo que aquilo teria uma solução. É uma solução, tá bem mais rápido, vai ficar muito mais rápido. Mas, Márcio, aquela solução era enviada para minha aplicação. E aí eu ainda vou ter que ainda vou precisar abrir aqui uma Gmood, o pessoal vai precisar homologar, o pessoal vai ter que alterar na aplicação a chamada desse código para retornar que nem você está mandando para a gente. Não tem uma solução sem reescrever a query? Uhum. Então, vamos lá. Talvez tenha. Vamos dar um passo para trás sem aquela solução de reescrita. Onde a gente parou? A gente parou nesse cenário em que eu tinha criado o índice e que eu esperava que não tivesse sorte, só que tem. E aí, eu vou colocar a minha seta em cima do operador de sorte, onde eu consigo ver o quê? Por quais colunas ele está ordenando. O operador de sorte é o que faz a ordenação. Quais as colunas que ele está pagando o custo de ordenação na hora da execução da query? Dia de evento, 10, que, né? Tá vendo? É o que eu coloquei no order by. E aqui ele está falando ID tabela ponto. Caraca, Márcio, ID tabela ponto. De onde saiu isso? Porque você não colocou no order by. Realmente, cara, eu não coloquei no order by. Da onde que está sabendo esse cara? Falei, pô, carai, produção tá pegando fogo, CPU tá topando essa query, eu quero resolver. Depois eu vou entender o que aconteceu. Então, já que eu já sei que para me matar um sorte é só eu colocar as colunas que eu estou procurando no order by na query, basicamente isso, eu já tenho aquele índice por dia de evento 10, procurando para funcionário, eu vou adicionar aí de tabela ponto. Vamos lá, vamos lá. Depois eu vejo o que está acontecendo. Então, funcionário, dia de evento, e aqui eu adicionei ID tabela ponto. E, claro, incluindo as colunas que faltaram no select, para ele não fazer nenhum lookup, não ter risco de fazer um scan. Criei na tabela ponto. Então, assim, se as tabelas são mesmas, eu vou deixar até criado na histórico. E aí? Vamos ver o plano agora. Meu Deus, o sorte continuou. Desaprendi como resolve um sorte, Márcio. O sorte ali era para ter derrubado. Olha lá. Foi pelas colunas que eu criei, cara. E agora? O que está acontecendo? Caramba, aí que tá a sacada. Vocês lembram que lá no início
eu mostrei o scan direction backward, do fim para o início. Então, o problema, nesse caso aqui, tem relação com aquela utilização. Como assim, Márcio? Vamos lá, vamos para outra aba aqui. Tá? Vamos entender comigo. Vou criar uma tabela de 10 com 3 colunas, simplíssimo aqui, ó, sem índice nenhum. Vou inserir alguns valores, tá? E vou ler esses valores para vocês. Então tá lá, col 1 tem o valor só de 1, col 2 tem 100, 100 e 50, 50, col 3, 100, 101 e 20, 21, tá? Se eu tivesse um cenário com uma consulta aqui, ordenado col 1, col 2 e col 3, eu ia ordenar meu resultado, né? Agora ele está ordenado, certo? Coloquei order by, col 1, col 2 e col 3, e aí tá lá, né? O 1, o que vem primeiro? 50 ou 100? 50, depois 100, 20, 21 para esse cara aqui e 100, 101 para esse cara aqui. Agora está ordenado. E o plano de execução, Márcio? Vai estar lá, fazendo sorte. Sorte pelo quê? Col 1, ASCII, col 2, ASCII e col 3, ASCII. Tá bom, Márcio. Então, como que eu resolvo esse índice aqui? Esse sorte, essa ordenação, qual índice que eu crio para solucionar? Vou criar um índice pelas colunas do order by. Criei. Então, o que eu espero? Eu espero não ver mais um sorte aqui. E tá lá. Então, agora, você, apesar de você ter feito um scan, você já não teve que pagar um custo de ordenação. Certo? Tá bom, Márcio, mas o que isso tem a ver com aquilo lá? Vamos lá. Quero mostrar mais algumas coisas para vocês. Se eu vim aqui na propriedade desse índice, ele está lendo no padrão. Forward, início para o fim, tá? E aí, se eu especificar que eu quero ler essas 3 colunas DESC, col 2 DESC, col 3 DESC, ele vai continuar sem fazer o scan. Por quê? Agora, ele vai fazer backward. Então, ele vai começar fazendo o quê? Lendo essa coluna de trás para frente, lembrando que a gente tem ordenação, essa coluna também de trás para frente e essa coluna de trás para frente. Então, a gente já tem as 3 colunas ordenadas, ele só começou a ler de trás para frente. Então, por isso que eu não precisei de sorte. Então, reparem que tanto nesse caso aqui, que ele não fez um sorte, e esse caso aqui que ele não fez um sorte também, é porque você tem que, obrigatoriamente, sempre começar lendo na direção que você vai terminar. Vou inverter aqui para ficar mais claro. Você, obrigatoriamente, tem que terminar de ler do jeito, na ordem que você começou a ler. Então, você tem que terminar de ler col 3 do jeito que você leu col 1. Se você leu col 1 aqui, DESC, você vai ter que terminar fazendo um DESC no col 3. E assim por diante. Como assim, Márcio? Reparem esse caso aqui agora. Eu tenho a coluna col 1, col 2 e col 3 no índice. Olha o que eu faço agora. Leio col 1. Ele vai ler de forma início para o fim, crescente. Col 2, início para o fim, crescente. Agora, o col 3, decrescente. O índice está gravado de forma decrescente, coluna 3? Não. Então, ele teria que, teoricamente, ler início para o fim e fim para o início. Só que isso não existe, não funciona. Quando vocês verem um caso em que ele termina de ler DESC e começa a ler ASCII, por exemplo, diferente, vocês já sabem que vai pagar order by, a não ser que eu tivesse colocado um DESC aqui. Já vou mostrar isso também, tá? Então, vou mostrar para vocês que, apesar de eu ter as 3 colunas no meu index, estou pagando sorte e ele manda ordenar por tudo de novo, tá? Apesar de que utilizar aquele índice X. Agora, e se eu tivesse só 2 colunas, Márcio? Mesma regra. Se eu li aqui ASCII e aqui eu li DESC, ele não vai conseguir aplicar o scan direction aqui e vai levar a colocar o sorte ainda. O scan direction ele sempre faz, mas não tem mistério. Tanto, ele vai ler tanto forward quanto backward, ele vai ter que ordenar novamente, tá? Então, mesma coisa de cima. Tenta pensar numa regrinha. Eu tive que trazer de um jeito para vocês que, se for o primeiro contato de vocês e vocês já terem uma noção de sorte, que vocês tentem colocar na cabeça de vocês. Então, de novo, você termina, do jeito que você terminou de ler, tem que ser o jeito que você começou. Senão, ele vai colocar um sorte, a não ser que você especifique na cláusula do índice. Agora, se eu tiver só uma coluna, ele começa a ler de decrescente e permanece. Então, ele não vai precisar fazer um sorte. Certo? Se eu comecei DESC e continuei lendo DESC,
Não vai precisar de sorte. Vai lá, você vai ver que ele fez backward. Estamos fixando aqui nesse exercício. E aí, isso que eu falei para vocês, não dá para levar como via de regra sempre. Eu vou falar para vocês que tem algumas exceções. Por exemplo, eu falei para vocês que ele tem que terminar de ler do jeito que ele começou. Se aqui é 10, que aqui é ASCII, esquece. Só que nesse caso aqui, como ele também está procurando por com1 com sinal de igual, eu diria para vocês que vocês podem ignorar essa regra para com1, corta. Então, pensem que ele comece a contar do com2. Eu estou tentando trazer para vocês uma solução lógica para vocês pensarem e gravarem como isso funciona, tá? Claro que tem vários poréns aqui, tá? Então, com2 aqui, ele vai começar a ler de forma decrescente. Como eu estou procurando por com1 específico, eu posso ignorar. Então, aqui ele não vai precisar do sorte também. Isso porque eu filtrei com1, certo? Se eu não tivesse com1 no filtro, aí ele terminou de ler diferente do que começou. Então, ele vai colocar o sorte. Certo? Aqui com com1 não vai colocar. Beleza. Tá, Márcio. E esse caso? Risco com1, um com1, ASCII 10, que vai fazer sorte. Agora, se eu procurar com igual a 1 igual a 1, com 2 igual a 100, o que eu faço? Com 3. Então, ele vai conseguir fazer. Beleza? Então, tem uma explicaçãozinha do sorte aqui, quando ele vai conseguir fazer aquela otimização do scan direction. Beleza? E quando ele não vai conseguir fazer? Quando ele tem que sempre terminar de ler do jeito que ele começou. E aí a gente volta para o nosso caso, tá? O nosso caso aqui, olha só. O meu dia evento foi gravado como ASCII. Ele está lendo como DESC e terminando como ASCII. Então, ele não vai conseguir solucionar aquele sorte para a gente. A não ser que a gente já salvasse aquela coluna de evento decrescente. O Diego Miguel falou, eu sabia que o sorte havia um custo, mas nesse ponto. Exato, Diego. Aqui é um custo. O que você tem que pensar? Lá no plano de execução, ele mostra um percentual de custo, tá? Sempre vai ter um operador que está com um percentual muito alto. Porque ele, mesmo que seja muito leve, ele vai mostrar que alguém é o mais pesado dali. Para aquele caso que é muito leve, 100% do caso é um operador. Mas não quer dizer que ele seja lento, porque a query toda está rápida. Mas em produção, geralmente, operações de sorte são sim lentas e agressivas. Tem casos assim, catastróficos que acontecem por conta de um sorte. Tá? Então, vamos lá. Pô, Márcio, então o que eu faço aqui? Bem, já que a gente já aprendeu como que resolve um sorte, né? E aprendeu essa regrinha que ele tem que terminar de ler do mesmo jeito que ele começou, é só modificar o meu índice. Vamos lá. Então, ó, o meu índice era o quê? Era esse mesmo índice aqui, só que ASCII. Agora eu vou colocar aqui DESC, que aí ele lê numa direção só, porque aqui já está gravado do início para o fim, do fim para o início. Entendeu? Ele não precisa virar lá e se matar para fazer isso. Então, vou agitar isso para as duas colunas. E aí eu vou consultar. E tanã! Cadê meu sorte aqui? Então, eu mostrei para vocês que aquela questão do DESC, do ASCII, apesar do SQL Server algumas vezes ter algumas otimizações que ajudam a resolver a operação de sorte, não são em todos os casos. Tá aí algumas explicações para isso, tá? Bem, mas, como nada é flor, são flores, né? Eu ainda tenho sorte. Márcio, mas a tabela é igual, porque você criou o mesmo índice e apareceu sorte aqui. Vamos ver, galera. Nesse ponto aqui já estou com fúria já, tudo parando produção. E aí, olha só que diferente. Dia de evento, DESC. ID tabela ponto também, ASCII. Só que agora ele começou a colocar outras colunas. Hora do evento e tipo do evento. Caraca, por que lá em cima então ele só colocou uma coluna, Márcio? Pô, quer saber? Eu quero resolver isso logo. Já que tu já me mostrou como que resolve o sorte, vou sair tacando todas essas colunas no meu índice. Vou nem querer saber o que faz agora. Aí eu vim aqui, coloquei naquela mesma ordem, só que eu acrescentei na tabela de história, porque é ela que ainda está com sorte, aquelas outras colunas naquela sequência, a hora de evento e tipo de evento. Aí eu vou criar aqui o índice e pam! Opa, o que está acontecendo aqui? Tipo de dado inválido para usar como chave do índice. O tipo do evento. Caraca, que tipo é esse? Deixa eu ver. Ó.
varchar menos 1. O que seria esse menos 1? Equivalente a um varchar max aqui nesse caso. Uma coluna varchar max não tem como colocar na chave de um índice. Então, agora já era, né, Márcio? Já era mesmo. Essa vertente você não consegue seguir. Então, olha, tirei essa coluna e coloquei ela aqui no include, mas ela já não faz parte de uma ordenação. Porque só ordenado pelas chaves do índice. Mas vou criar mesmo assim com menos 1 para mostrar para vocês. Então, agora eu vou executar a query e notem que, cara, o sorte continua lá. Por quê? Porque a gente não ordenou por esse último cara. Beleza? Tá. Beleza, Márcio. Mas, vamos lá. Então, qual é a sacada? Assim, a estrutura da tabela é igual. Por que embaixo ele pede para ordenar por mais coluna, Márcio? E aí que está a questão da gente conhecer como os operadores funcionam, como o operador de sorte funciona, etc. Tá? O que eu ainda não mostrei para vocês, que também no meu caso em produção não tinha, era que a tabela de histórico não tinha ninguém, nenhum índice ou nenhuma constraint apontando para mim que esse campo de tabela ponta é único. Só que na tabela de produção, que ele é um ident, ela é única, porque ela é uma primary key. Lá ela é única. Então, o que o SQL Server faz? Ele viu que a coluna de tabela ponto era única, e aí, por ela ser única na tabela de ponto, que aqui não teve sorte, por isso que ele só mandava ordenar pela coluna que tu colocou no order by e por ela. Porque a partir do ponto que uma coluna é única, ele não precisa ordenar as demais colunas. Eu já vou mostrar para vocês que isso faz sentido, o porquê isso faz sentido. Mas, via de regra, quando ele tem que passar e ordenar para uma coluna única, né, ele não precisa ordenar as demais colunas. Ou seja, se eu estou ordenando col1, desenho bem, né? col2, e essa coluna é única, ele nem precisa mais ordenar col2, porque ele já tem a garantia que esse dado aqui vai ser ordenado, porque esse aqui é único. Então, lembra que eu falei que na regra de negócio do cliente não existia modificação na tabela de produção, que era a tabela ponto? Então, ele só inseria. E quando ele excluía, ele inseria na tabela de histórico. Então, nunca vai ter na tabela de histórico 2 ID tabelas pontos repetidos, tá? Então, para mostrar para vocês que isso é verdade, eu vou criar um índice X, tá? Na tabela de histórico tabela ponto, só para falar, notem, só para falar que essa coluna ID tabela ponto é única. Criei, tá? E agora, notem que é o índice X que eu criei. Tá? Agora, cadê? O sorte. Matou. E aí, o mais engraçado, né? Olha só. Olha o índice que eu estou utilizando nos dois. São índices diferentes. Eu tinha criado lá em cima o índice X1. Mas o índice que eu criei agora falando que é único é o X. Ou seja, só porque o SQL Server sabia que aquela coluna agora é único, ele sabia que ele não precisava mais se preocupar com a ordenação daquelas demais colunas. Olha só que inteligente o SQL. Tá? Deixa eu ler aqui, mandar uma pergunta. Para não haver esse tipo de problema, não compensa em colocar todos os índices em ASCII, não seria mais viável? Então, uma coisa é você ter o índice gravado, como ASCII em todos. Mas, na sua query, nem sempre você quer ler ele de forma ASCII, do início para o fim. Se você quer pegar, geralmente, o último pedido, últimas entradas, você tem que ler sempre o quê? O decrescente, certo? Do maior para o menor. Então, esse caso aqui, da minha query, como eu estou lendo sempre DESC, se eu fosse ler ASCII, tudo bem. Como ele só tem que ele tem que terminar de ler como ele começou, ele começaria a ler de trás para frente e funcionaria. Só que tem algum motivo que eu ainda não expliquei, que eu vou mostrar agora, que é, na verdade, que é a questão dessa ID tabela ponto ser único, que o SQL Server percebeu isso, só que aí ele mandou ordenar automaticamente via ASCII. Ele faz isso aqui, basicamente, tá? A gente não vê, mas é como se ele fizesse isso lá no sort. Ele não precisasse, né, mais daquele sort nas demais colunas que ele colocou aqui naquele operador, né? Bem, pessoal, e aí, por que ele não precisa... Deixa eu voltar para cá. Por que ele não precisa se preocupar quando uma coluna é única? Eu vou mostrar isso aqui para vocês agora, entender para vocês agora, ó.
Mesma tabela, com 1, com 2 e com 3, inserindo os mesmos valores. Minha amostra de dados é essa aqui. Com 1 e tá lá, mesmos valores, tá? E aí, eu tenho que fazer uma ordenação por com1, com2 e com3. Vou executar minha query aqui. Bem parecido com o que a gente está mostrando. Está ordenado. 50, 50, 20, 21, 100, 100, 100, 101. Certo? Agora eu vou para o Excel aqui. Beleza? Vamos lá. E aqui eu tenho a imitação da minha tabela. Tá? E aí eu vou fazer em conjunto com vocês essa ordenação que o SQL faz. Então, se primeiro eu tenho que ordenar com 1, aqui já tenho com 1, vou passar com 1 para cá. Imagina que é que eu tenho de dado na minha tabela e isso aqui é o resultado que eu estou montando na mão. Ele vai ordenar 50, 50, que é o primeiro, 50, 100, né? O 20 vem primeiro que o 21. Aí ele vai pegar 100, 100. O 100 vem primeiro, né? Do que o 101. Então, esse é o resultado que ele mostrou. Então, olha o trabalho que eu tive. Eu tive que ordenar aqui e ordenar aqui, certo? Agora, se eu mando ele ordenar por col3, col2 e col1, e se eu sei que o col3 é único, vocês estão vendo que eu não tenho dado repetido? Quando eu digo para o SQL, eu tenho uma constraint, alguma regra que fale, confirme para ele. Não adianta só você ter, você tem que confirmar, através de alguma constraint, garantir isso. Que ele é único, olha só o que eu faço. Tá? Quero ordenar aqui col3. Então, eu tenho que copiar toda a linha. Então, eu vou pegar aqui o 20, é o primeiro. E aí, col2, col1. Ó, eu nem olho para isso aqui, eu só estou repetindo o dado. Olha, eu nem precisei processar isso aqui. Vocês vão ver que vai ficar repetido. Ó, 21, col2, 50. Vou passar agora para o 100, certo? 100 é o próximo número. 100, col2 é 100, e aqui é 1 é 100. E aí, faltou aqui o 101. Passo 100 para cá e 1 para cá. E aí, só por eu ter ordenado essa primeira coluna, gente, eu não tenho que me preocupar se essas colunas estão ordenadas, elas já estão. Por quê? A segunda, quando eu coloco order by col3, col2 e col1, quer dizer que o col2 só vai ser ordenado a partir do col3. Então, o valor 20, ele só vai ter uma ordenação do valor 20 se ele for repetido. Beleza? Esse caso é bem complexo, mas eu não sei se fez claro. Qualquer coisa a gente conversa depois por causa do tempo. Rever o vídeo aí que vai ficar disponibilizado. E se ainda assim não ficar claro, me chama lá no LinkedIn depois, que a gente faz isso aqui com mais calma, com mais tempo. Simulem, pensem aí, separado, que vocês vão chegar a essa conclusão, que a partir do momento que uma coluna é única, eu só preciso garantir que ela esteja ordenada. As demais vão automaticamente se ordenar. Tá bom? Bem, sabendo dessa regra que o SQL faz, se eu falasse para vocês o seguinte: como que eu quero otimizar com 1, col2 e col3, sem pagar a ordenação? Vou criar aqui o índice col1, col2 e col3 e vou ver, não vou ver um sorte agora, certo, pessoal? Foi isso que a gente aprendeu, tá? E agora, essa coluna aqui, eu quero retornar essa query aqui. Lembra que eu falei que col3 é único? Col3, col2 e col1. Se eu criar um índice só por col3, então, na teoria, ele não precisa pagar a ordenação por col2 e col2 e col1, certo? Vou criar aqui. Vamos ver? Eita, Márcio, se ferrou, hein? Ó, col3 ordenou por essa e por essa. Márcio, não é o que tu disse não, tá errado, cara. Mas olha só, a gente sabe que não tem valor repetido para col3. Mas em momento nenhum eu especifiquei que essa coluna era única. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou recriar aquele índice só ordenado, ele só tem ordenação na chave, certo? Nesse primeiro parênteses. Só ordenado por col3, mas falando que coluna 3 é única. Vou criar e ainda vou manter ordenado por col1 e col2. E tá lá. Não tenho mais um sorte. E olha que eu não tive que colocar no índice para ficar mais pesado col2 e col1. Por quê? Ele sabe que col1 é único, é só ordenar por col1. Beleza? Então, o SQL Server foi inteligente o suficiente para identificar que tem uma coluna única e não precisar ordenar por demais colunas. Por isso que no começo ele colocava a ordenação, né, por a coluna 1, que era a data, certo? Que está mostrando aqui para vocês. Vamos voltar lá, que era a data, certo? E aí depois colocava por aí de tabela ponto para tabela ponto. E para histórico, como eu não tinha nada falando que é primária, ele pedia para fazer todas as colunas. Por quê, pessoal? Porque o merge
operador de concatenação no merge, ele precisa que todo merge join concatenation, ele precisa que todo o resultado seja entregue ordenado. Por isso que ele pede para ordenar todas as colunas, certo? Então, aqui, não precisei ordenar nada. Então, é até melhor do que aquela reescrita que eu fiz, só porque eu sabia como os operadores funcionam, certo? E atribuir aquela chave única que eu sabia que já que era única. Claro que eu não vou atribuir uma chave única se ela não é única, vai dar problema. Mas nesse caso era. E aí, a minha otimização linda, perfeita aqui, acabou. Vai rodar liso. Acabou o problema do cliente, não vai precisar nem alterar a aplicação, certo? Então, essa é a otimização que eu cheguei no cliente, tá? Só que tem mais coisa aqui agora que vocês vão ficar de cara. Olha que bizarro. Que talvez vocês já tenham até esquecido do tema da minha palestra. As colunas no select, ou a ordem, importa? O que tem a ver com o que você mostrou, Márcio? Vamos lá. Olha isso aqui, gente. Bem, a gente já sabe que essa query está otimizada. Acabei de rodar, ó. Agora, se alguém fala assim para mim, o dev lá, não torna mais aí de tabela ponto não. Aí você pensa, pô, se eu tirar uma coluna, a query pode ser que fique mais rápido. Prejudicar não vai. E pã. Meu Deus, Márcio, sorte voltou. Minha query voltou a ficar lenta, porque eu tirei coluna. Eu já vi colocar coluna e ficar lento. Agora, tirar e ficar lento, nunca vi, não. Você está vendo agora. Olha só que bizarro, cara. Então, cuidado. Muito cuidado. Por isso que quando pergunto alguma coisa, a maioria das vezes eu respondo depende. Porque tem várias pegadinhas dessa aqui. Então, esse caso aí é um. Então, se ele não retornar a coluna única, ele tem que continuar ordenando por todos os outros caras, ó. No retorno, dia evento desk, hora de evento ask e tipo de evento ask. Caraca, Márcio. Pô, mas será que eu consigo debrar o SQL? Vamos tentar. E aí eu pensei, pô, já que eu sei que se eu retornar essa coluna aqui, ele retorna sem fazer o sort, vou jogar numa CTE isso aqui em tempo de execução e depois eu consulto ela sem retornar aquela coluna de ID. Será que funciona? Putz, não funciona. Por que não funciona, gente? Quando o SQL Server tem que gerar um plano de execução, ele vai pegar todo o statement, ele faz isso por statement, certo? E vai falar assim, o que ele quer? Onde ele quer chegar? Ele quer chegar aqui, então vou montar o melhor plano de execução para ele. Só que para ele tirar essa coluna aqui tá lindo, porque ele não está retornando lá no final, então ele foi ser inteligente e não foi no final. Ele não pensou nessa otimização quando fez isso, tá? Então, beleza, então não consegui debrar. Claro que teria outra maneira. Se eu isolasse isso aqui numa tabela temporária e depois filtrasse aqui, funcionaria, tá? E aí não para por aí. Pô, já tirei uma coluna, tirei coluna e ficou pior. Olha só isso, do select. Agora, para piorar a nossa vida, essa era a view que eu mostrei para vocês, tá? Olha só essa questão aqui. Lembrem, tabela ponto. Olha a ordem das colunas. Funcionário é o que eu filtro, o Márcio Carioca. O dia de evento é o que eu tenho que ordenar. Então, primeiro ele me pede para ordenar por ele. Depois, ele vai seguindo a ordem que está no select. Então, esse cara aqui não conta porque eu estou procurando por ele em específico. Esse cara vai ser o primeiro do meu sort, porque ele está no order by. O segundo vai ser a segunda coluna, é isso que ele faz. Essa aqui vai ser a terceira coluna e essa aqui é a quarta coluna. E aqui é a mesma coisa. Ou seja, por que ele pedia, eu falei para vocês, e o que vocês entenderam possivelmente? Que quando o SQL Server sabe que a coluna é única, ele puxa aquela coluna para frente na ordenação, e aí ele não precisa mais ordenar pelas demais. Só que não. Olha só isso aqui. Foi coincidência que essa coluna estava por primeiro. Então, eu tenho minha view, repare que é a mesma query, não mudei nada. Está otimizada, que eu mostrei para vocês. E agora eu vou lá dentro da view, porque alguém ligou para mim e falou assim, Márcio, eu preciso que você altere a view. Só que o ID tabela ponto está retornando por primeiro. Eu quero que você troque a ordem. Olha isso, pior do que eu coloquei no título da palestra. Eu quero que você troque a ordem das colunas do select, dentro da view, não é nem no final, dentro da view. E coloque ela por último. Tá bom, vou fazer isso. Coloquei ela por último. E agora, olha só, mesma query. Tá lá o sort. E aí, quando eu colocar o mouse aqui, olha pelo que ele ordenou. Primeiro, ele sempre vai ordenar por dia do evento, certo? Porque foi a primeira coluna do order by. Depois, ele vai pegar a ordem do select. Funcionário não conta porque ele filtra para o funcionário. Hora do evento, tipo do evento e de tabela ponto. Vamos ver se não é isso? Ó. Dia do evento, primeiro,
hora do evento, tipo de evento de tabela ponto. Ou seja, aquela otimização toda que o SQL Server fez foi só por conta da minha coincidência de ter colocado a coluna única na frente da view, por primeira coluna. Senão ele tinha que fazer o order by todo, filho. Loucura, 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 né? E aí, pô, Márcio, mas então não tem jeito de a gente fazer isso? Tem. Lembra que a única... eu citei duas exceções aqui nessa ordenação. Primeiro, pelo lugar que ele filtra, e a outra pela coluna que ele está no order by. Então, ele sempre vai colocar as colunas do order by na frente primeiro, e depois as demais colunas ordenadas na ordem de exibição da view, por exemplo. Então, eu poderia colocar o quê? Né? Aqui eu já mostrei para vocês que não estava funcionando, certo? Era só eu colocar o dia do evento, e aí depois o ID tabela ponto. Por quê? Porque eu sei que ela é única. Então, eu já construí a query sabendo que ela é única, e aí, independente de alguém trocar alguma coisa na view ou não, se eu colocar ela no order by aqui agora, ou seja, coloca uma coluna no order by que melhora a performance. Nesse caso, eu poderia falar isso. E aí, agora, ele já não tem mais o meu sort. Porque ele está utilizando a estrutura. Beleza? Loucura, né, gente? E aí, para a gente finalizar, né, só recapitulando, então a melhor solução é com order by, falando aí de tabela ponta aqui no final, ou seja, ordena, coloca o que é obrigatório e depois especifica uma coluna única, tá? Se não, não quero fazer isso, não dá. Cara, você poderia fazer aquela solução pegando 1000, juntando com 1000 que eu mostrei lá em cima. Independente de retornar a tabela ponto ou não, certo? Único. Retornei 1000, depois 1000, junto os dois e depois ordeno. Solução que eu mostrei mais na frente. Estou correndo aqui por causa do horário, tá, pessoal? E aí tá lá. Não é tão boa quanto aquela outra solução só de índice, mas serviria. Ou, claro, tabela temporária. Jogo os 1000 do tabela ponto na tabela temporária 1, jogo na tabela temporária 2 os 1000, consulto os outros 1000 ordenando. Né? Então, se eu consultar aqui, ele geraria vários trechos do plano de execução. SIC top, juntando os dois, só que fazendo só a ordenação de 1000 como eu havia explicado. Certo? Bem, pessoal, é isso, né? E aí, eu acho que eu paro por aqui, certo? Ô, Milena, tá por aí? Tô Até aqui. 17 ou 16h50? Isso, até às 17. Tem Tá bom. mais uns minutinhos. Alguém tem alguma pergunta? E aí, pessoal, alguma pergunta? O que vocês acharam? Claro que, assim, a gente sabe que esse material, para quem que eu apresentei, para quem ainda não entende do funcionamento de um índice, não tem um conhecimento de TSQL, vai ficar muito vago, tá? É um material, digamos, mais avançado. E no final, então, esse nível de detalhe todo é bem mais avançado. Mas eu espero que tenha dado para entender, vai ficar salvo. Gente, para quem não viu o meu LinkedIn, né? Tira um print aí, tá? Vou mandar aqui no chat para vocês. Meu e-mail, meu LinkedIn. Opa, vamos lá. Estou tudo apanhando aqui pro Zoom. Aí. Tá lá. E aí, acabando aparecendo dúvidas. Se você tem dúvidas aí relacionadas à performance, questões de banco de dados, carreira, qualquer coisa, fiquem à vontade para me chamar no LinkedIn, tá? A gente também tá com muita vaga aqui, tem um programa de Acelera Jovem para quem está querendo uma oportunidade, tem vagas de DBA pleno, sênior, júnior, tá? Então, procurem lá, se alguém quiser que seja uma orientação do que tem que estudar, eu também consigo ajudar, tá? Mas é isso aí, Vinícius. É muito bom entender como a SQL funciona, porque se eu não soubesse, não já tivesse estudado a teoria de saber da questão da ordenação única, de como funcionam os operadores, com certeza eu não teria chegado naquela solução que eu peguei num cliente. Claro que não era esses dados, não era a tabela ponto do cliente exatamente assim, mas era algo bem nessa dinâmica mesmo, e por conta do conhecimento dos operadores, saber como o SQL funciona, eu consegui chegar nessa resposta. Temos uma pergunta do Leandro. Márcio, estou iniciando na área e gostaria de aprender sobre SQL. Você dá aulas ou me recomenda estudar sobre a ferramenta? Ô, Leandro, me chama lá no LinkedIn. Eu mandei o meu LinkedIn mais acima, tá aí na tela também. Anota, me adiciona lá e me manda uma mensagem que eu te mando alguns links, tá bom? A gente conversa.
Serve para todo mundo aí que quiser uma oportunidade também. Pessoal, aproveitem, o programa está aberto, muita gente, tem excelentes profissionais aqui na DataSide, uma galera referência. Cara, problemas assim que nem esse aqui a gente vê todo dia, toda hora, tá? E aí assim, é lindo para quem quer evoluir. Então, cara, consultoria para quem quer evoluir, quer crescer, mete as caras, estuda, que não tem erro, tá bom? Gente, eu acho que eu fico por aqui. Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, vocês já sabem onde me encontrar. A gente agradece. Alguém tem mais alguma pergunta? Acho que as gravações ficaram disponíveis, só que no final aí vai ser gerado um link, mas vai ficar disponível as gravações, tá bom? Eu acredito que vai ser liberado no canal da DataSide, tá? Depois me manda uma mensagem também que eu libero o link desse vídeo aí. Fiquem tranquilos, tá? Valeu, galera. Obrigado. Obrigada a você por Valeu, ter Milene. tirado um pouco do seu tempo, ter falado um pouquinho pra gente. Muito obrigada. Não, sabe o que é engraçado? Eu não reparei, gente. Que eu tava com a tampa da webcam fechada até agora. Bem, pelo menos não dá pra falar que eu não usei o webcam. Ela tava ligada, só tava tampada. Não, eu Então agora pensei que apareceu fosse na aí. internet. Então, pior que ninguém falou nada também, né? Mas tá bom, o interessante é o conteúdo. Vocês estão me vendo agora, tá aqui a minha carinha, valeu. Até mais, galera. Falou. Obrigada.